E, obviamente, eles têm que saber que o orçamento participativo lhes permite a eles também mais participação na Câmara. Porque, durante um certo tempo, podia-se ter criado a ideia de que mais participação aos cidadãos, menos participação aos técnicos. Eu penso que isso é uma visão errada. O que nós precisamos é de mudar a cultura do técnico. Eu apercebi-me isso em Porto Alegre durante muito tempo, quando técnicos, arquitetos, urbanistas, engenheiros achavam completamente desnecessário ter que ouvir os munícipes sobre como construir uma estrada, sobre o tamanho dos tubos para drenar a água das chuvadas nos arroios, portanto nas encostas, íngremes de Porto Alegre, porque eles eram os técnicos, eles é que sabiam tudo. Com o tempo, começaram a ouvir, porque começaram a ver que aquela gente tinha um conhecimento prático que lhes podia ajudar extraordinariamente nas suas soluções técnicas. Eles viviam lá. Eles sabiam que os caudais de chuva, de vez em quando, são de outro tipo, têm o conhecimento meteorológico popular e que faz com que aquele tamanho de tubo não seria o mais adequado. E aprenderam a ouvir, mas não ficaram muito certos de que depois disso era preciso fazer alguma coisa. Numa segunda fase, para além de ouvir, passaram a poder discutir com os munícipes e alterar situações no plano urbanístico, no plano da construção, por exemplo, dos espaços públicos, dos espaços verdes, com os utilizadores a dizerem, mas nós aqui fazemos isto, aqui fazemos aqui, que há uma escola que tem ali há um bar muito popular, coisas que os técnicos, por vezes, não conheciam. Ou seja, o orçamento participativo é a minha primeira nota quase introdutória e inicial, e faço-o exatamente porque estamos aqui, porque estamos em Lisboa, no mais importante município do país, onde é muito importante que o orçamento participativo tenha um êxito fundamental. Não é que não seja importante nos outros, é importante e tem que ser muito importante. E nós quando começámos esta aventura dos orçamentos participativos em Portugal, começámos por pequenos municípios e juntas de freguesia. Mas quando temos, eu penso, para aqueles militantes da democracia participativa como eu sou, a possibilidade de um Presidente da Câmara, Dr. António Costa, nos dizer o que acabou de dizer e fazer uma outra coisa que talvez não tenha passado despercebida, não sei se a todos, é que ele disse realmente que o orçamento participativo é vinculativo. Ora, em Portugal, as experiências que nós temos de orçamento participativo é consultativo. Ao contrário da Espanha, onde é fundamentalmente vinculativo, deliberativo. Portanto, eu acho que é muito importante avançar por um orçamento participativo e avançar de uma maneira forte. E fazer esta avaliação constante. Antes dele a falar dos aspectos negativos, eu já o estava a registrar alguns deles da minha experiência. A gente sabe todas as experiências de votação eletrónica nas nossas cidades. Sabemos muito bem as suas potencialidades, mas os seus limites, sobretudo numa sociedade semiperiférica como Portugal, onde as pessoas ainda não têm o acesso, onde as pessoas têm o acesso e não têm ainda a cultura da internet, e onde, portanto, nós podemos ser reféns de grupos organizados. Ainda bem que é o grupo das bicicletas, mas podia ser outro. E, portanto, o grande problema é como numa democracia participativa, como se equilibram interesses. E, portanto, é muito importante a parte da base, a organização das assembleias, que têm que ser presenciais, a partir das quais a gente estabelece as necessidades. Senão podemos ter estas distorções, se é que é uma distorção. Não estou a dizê-lo em geral. Esta nota prévia, é bom entender, é para contextualizar no caso que nós temos presente. Porquê é que o orçamento participativo vai ser muito importante nos próximos anos em Portugal? Na Europa, em geral, em Portugal. É um truísmo dizer que nós estamos a viver uma crise que é financeira, que é económica, que é ambiental, que é energética na Europa e que também é uma crise de lideranças políticas. As últimas eleições europeias mostraram que os cidadãos estão ou revoltados ou resignados, mas não estão bem. Não estão bem com a classe política que têm e também, se calhar, não veem no horizonte soluções mágicas para substituir essas classes políticas. Isso é preocupante. Mas toda a preocupação deve também ser uma fonte de oportunidade. Então, os inquéritos que se têm feito na Europa, ao nível da sociologia, mostram uma coisa extraordinária. Que
que não é a única da Europa, mas que de qualquer maneira tem uma vigência na Europa forte. É de que as identidades primárias dos cidadãos são locais, regionais e só depois nacionais e transnacionais. Isto é, as pessoas identificam-se com o seu bairro, identificam-se com a sua rua, identificam-se com o seu bairro, identificam-se com a sua cidade, por vezes com a sua região, dependendo de país para país, e depois com o país e depois com a União Europeia, ou com a Europa. Portanto, ou seja, os níveis de identidade mais densos que nós temos na Europa, não estamos a falar de povos da América Latina ou da África, onde isto pareceria natural. É aqui, na Europa, que estas identidades são mais densas. E sendo assim, obviamente que mostram a grande responsabilidade dos municípios em voltar a trazer os cidadãos à política e, portanto, voltar-lhes a dar a esperança de que a democracia se faz no concreto, na participação de todos os cidadãos e não através de decisões secretas, manipuladas por lobbies, que nos apresentam depois nos meios de comunicação as soluções como únicas, quando nós, cidadãos, com as simples luzes da vida, somos capazes de ver que aquilo é manipulação, que aquilo é interesse baixo e que nos está a ser apresentado como interesse nacional ou interesse local. Eu penso que as cidades são hoje o grande teste da democracia no mundo. E são também porque, pela primeira vez no mundo, mais de metade da população está em território urbano. E, portanto, isto significa também, não quer dizer que não haja municípios rurais e que eles não sejam muito importantes, mas é realmente nas cidades que nós vamos fazer o grande teste de saber se nós caminhamos para sociedades melhores, uma outra sociedade é possível, uma outra cidade é possível, ou se vamos passar por formas de recolonização, por formas de exclusão. E os sinais são perturbadores. As cidades são realmente, neste momento, extremamente contraditórias quando analisamos o que se passa, sobretudo na Europa. A contradição é que elas são simultaneamente um lugar de esperança. Porque é que tanta gente sai das aldeias a caminho da cidade? Exatamente pela esperança, que rapidamente se transforma para muitos deles em frustração. Ela é também o grande campo da oportunidade, o qual também, frequentemente, se transforma numa incerteza inabarcável. Ela é, obviamente, também o lugar da autonomia. Homens e mulheres sentem-se mais autónomos nas cidades. Quantos deles depois se veem que a cidade é apenas uma outra forma de servidão, talvez ainda mais dura, mais cruel, do que aquela que tinham nas suas cidades, nas suas aldeias, nos seus lugares de origem. Ela é também a cidade da solidariedade. Nós aí podemos, eventualmente, num grupo maior, encontrar-nos, apesar de sermos mais anónimos, mais solidários. Mas também é a cidade da insegurança. E cada vez mais a insegurança é exatamente um dos nossos pontos negativos das cidades. Ou seja, as cidades têm estes aspectos positivos, que são a da esperança, da oportunidade, da autonomia e da solidariedade, e, por outro lado, as suas contrapartes negativas, o seu lado obscuro, o seu lado escuro. Medo, incerteza, servidão e insegurança.